melhor do que ninguém, não é isso. Mas o testemunho, ele testifica um Cristo que reescreve histórias. E ele tem reescrito minha diariamente. O grupo de louvor pode vir, tá? Em 2023, eu tive uma experiência extraordinária com o Espírito Santo de Deus. Eu estava num tempo de muita intensidade com o Senhor e eu comecei a orar na sala. E eu sou muito intensa, vocês perceberam, né? Até na minha casa eu sou intensa. Então eu começo a orar para lá e para cá, para lá e para cá. Eu começo a andar para lá e para cá, para lá e para cá. E eu pedi para o Espírito Santo, eu gostaria que o Senhor me visitasse hoje. E comecei a clamar pela presença dele. E então, conforme eu clamava, as pernas pesavam, e pesavam. Até que ele pregou literalmente os meus pés no chão. E ali eu não conseguia mover o pé. E aí eu tentava tirar, ele não soltava, eu tentava tirar. Eu fiquei com uma luta com o Espírito Santo de Deus. E aí eu fiquei. E o Senhor começou a ministrar no meu coração muitas coisas. Mas a maior delas foi: você vai passar por uma tempestade, mas fique firme, porque eu sou Deus sobre a tua vida. E quando ele ministrou isso no meu coração, ele derramou o óleo sobre a minha cabeça e falou o seguinte: derrama o óleo sobre a tua cabeça e o teu cálice transborda. Um cheiro de perfume invadiu a minha sala. Ele estava lá. E quando eu olhei para baixo, os meus pés roxos, e eu falava: Senhor, por favor, solta os meus pés, estão doendo, eu não aguento mais. E escrevendo essa mensagem, o Senhor falou comigo claramente que a demora de soltar os meus pés era justamente porque a tempestade ia demorar a passar. E em 2024, no começo do ano, ela veio. E veio sem avisar. Aliás, ele já tinha me avisado, mas na hora você não consegue perceber. E ela veio. E eu não entendi aquilo que estava acontecendo. Porque a gente entra numa indignação com o Senhor. Eu estou te buscando. Eu estou dentro de casa. E além da minha indignação, a indignação do outro. Você? E eu sempre fui muito reclusa nos meus processos. Ninguém nunca soube o que acontecia comigo ou não. Então ficava dentro de casa. Na hora que passava, eu saía. Passou, mas ninguém soube. E nesse processo específico, muitas pessoas ficaram sabendo.
ele de vista. E era, de fato, muito difícil de sair da condição, porque eu estava cega de tristeza, de desesperança, de falta de fé. Uma crente, tochinha, reclama o chão, falta de fé mesmo. Meu Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Mas em um dado momento, Ele me visitou na minha casa e Ele levou pão e Ele falou para mim: assim como eu alimentei meu servo Elias, eu estou te alimentando agora. Levanta e caminha. E eu comecei a andar. Tinha dias que era 3 passos para trás e 1 para frente, mas eu caminhava. Tinha dia que eu andava, me cansava e parece que eu não saía do lugar, mas eu caminhava. A minha fé começou a ser novamente, ela começou a me encher novamente. E eu comecei a buscar o Senhor novamente. Eu comecei a orar novamente. Eu não sabia mais nem orar. E a única coisa que eu falava: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não me permita blasfemar contra o teu nome, que é santo. E o Senhor continuará sendo santo, me curando ou não. Então, se o Senhor não me curar, está tudo certo. Só me faça me conformar com isso. E de fato foi muito difícil. O processo demorou muito. Mas eu cheguei no destino. E durante todo o processo, Ele estava lá, falando comigo. Mas eu estou livre das tempestades? Obviamente que não. Então tem dia que eu estou andando e vem umas rajadas de vento, mas eu continuo andando, porque eu sei quem está comigo. Eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E você sabe por que a gente se apega? Nas promessas. É nas promessas. Tem promessa sobre minha vida. Não vai me derrubar não, capeta. Sai daqui. Tem promessa sobre a minha vida. Não vai colocar coisa na minha cabeça não. Sai daqui. Você tem poder para espantar o diabo da sua vida. O Senhor te deu autoridade para isso. Então use-a. E eu quero ler o último versículo que tem muito a ver comigo, que é no mesmo texto de Emaús. Ana, põe para mim aí. Lucas 24. Diz assim a palavra do Senhor: perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? A gente pode estar passando por uma dor, mas se Ele está no caminho com a gente, o nosso coração arde. E o meu coração arde por Ele diariamente. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu sou apaixonada pelo afago dele. Eu me delicio da presença dele. Porque eu já experimentei muitas coisas fora dele, mas nada se compara à doçura da presença dele. E ele tem o tamanho exato da laguna do teu coração. Quem é ele? É aquele que te tira da dor. Quem é ele? É aquele que te redime. Quem é ele? É aquele que coloca sandálias novas nos teus pés e que te dá um anel de vida. Quem é ele? É aquele que vê você no teu secreto. Quem